Agora eu vou mostrar como é que ele funciona, né? O mesmo material, exatamente o mesmo material, sobre os acordes dominantes com a nona natural. Então, o que é o acorde dominante com a nona natural? É um acorde que tem a terça maior e a sétima menor, né? Terça maior, quinta justa, sétima menor, e que o seu segundo grau, a nona, né? Ou o segundo grau, está a um tom de distância da fundamental, ou a uma oitava mais um tom. Ou seja, aí temos a nona natural. E diferente da nona bemol, que fica a meio tom da nota fundamental do acorde. Se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, deixe nos comentários. Okay? Eu vou fazer o mesmo trabalho de tocar os dois primeiros padrões sobre a progressão dos acordes dominantes e depois eu vou fazer o exercício de alternar os padrões. Vamos lá. Fiz de 4 jeitos diferentes. Toquei 2 padrões, primeiro sobre todo o ciclo, um e depois o outro, e depois alternando eles. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente vai adquirindo, a gente vai incorporando esse material melódico, essa textura harmônica, melódica, para ser aplicada em diversas situações. Como você pode, talvez, como eu espero que você tenha percebido, esse mesmo material pode ser usado em acordes maiores, de tríade, acordes maiores com a sétima maior e em acordes maiores com a sétima menor, que são os dominantes. Okay? A diferença vai estar na sétima, que não está sendo tocada por nós nesse momento, mas o padrão serve da mesma forma. Se a nona for bemol, já muda, porque a sonoridade do acorde muda muito e a nona sim está inclusa no nosso padrão. Não assim a sétima, mas a nona sim. E fica bem interessante. Então, o que eu quero dizer quando a gente faz essa variação? Olha só, a gente pega aí, por exemplo, o acompanhamento das tétrades dominantes com a nona bemol. Veja como é que soa o acorde. Eu vou tocar um acorde parado agora. Olha. Eu tenho uma tensão muito maior. Então, o padrão que antes era... Agora é...
eu estou fazendo a alteração da nona. Então, eu estou colocando a nona bemol, então eu toco 1, bemol 2, 3 e 5. Podemos fazer, eu vou alternar, no mesmo compasso, eu vou alternar os dois padrões, o ascendente e o descendente, e você vai ver que fica até interessante. Gera realmente uma tensão muito maior. Porém, a gente só tem que pensar em alterar uma nota em cada situação. Então, realmente é um material bem legal para trabalharmos a percepção. Eu coloquei um acorde parado, agora para a gente treinar, porque justamente com ele parado a gente consegue ouvir claramente todas as notas do acorde, sem a distração da seção rítmica, das variações da seção rítmica, que são bem importantes, porque quando a gente vai tocar, isso está aí. Só que é fundamental que a sonoridade de tudo, inclusive o ritmo, esteja na nossa cabeça, na nossa mente. Aí a música acontece de forma ativa e não de forma reativa, quando a gente vai tocar. Certo? Então agora eu vou fazer esse mesmo exercício que eu acabei de tocar, só que com o ritmo da seção rítmica a 100 BPM. E aí eu toquei as duas, né, os dois padrões, ascendentes e descendentes, com a nona bemol. Perceba-se que eu vou tocar agora só a nona para ver se você consegue destacar ela do resto, né, veja que ela soa bem tensa. Eu vou esperar o chorus voltar e aí a gente começa junto com ele. E o que eu fiz aí? Bom, eu toquei um outro padrão que não é um dos que eu separei para estudar. Mas isso é uma prova, e de fato é muito interessante, porque ele veio naturalmente. Eu queria mostrar, eu estava mostrando a sonoridade da nona bemol em cima do acorde, e logo em seguida, depois de ter tocado todo um ciclo só com a nona bemol de cada acorde, o que eu fiz? Eu toquei um padrão que usa a nona bemol, depois o primeiro, o terceiro e o quinto grau, depois o resto da tríade fundamental do acorde. E isso constitui um dos padrões propostos no livro, é uma das permutações possíveis. E uma coisa que o próprio Bergonzi menciona no livro é que depois de você começar a trabalhar esses padrões, e depois que você já começa a adquirir essa sonoridade, a capacidade de lidar com
com cada um desses padrões de forma independente, você começa facilmente a trabalhar outros que você não tinha estudado em profundidade. Eles começam a aparecer mais naturalmente, de várias formas. Isso a gente vai abordar mais para frente, né? Mas o que acabou de acontecer é um exemplo disso, certo? É um padrão que eu não tinha estudado especificamente, mas ele saiu de forma natural na hora que eu quis continuar tocando um padrão que evidenciasse primeiro a nona bemol. Okay? Então, tá aí uma sugestão de como começar a estudar esses exercícios.